Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Fluminense e Palmeiras, partida que acontece às 4h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro, rodada de número 23. Trazer aqui uma provável escalação do Fluminense para o duelo de hoje, que pode ter aí Fábio no gol, Guga na lateral direita, Gemes e Igor Rabelo, a dupla de zaga, com René na lateral esquerda, Hércules e Martinelli, a dupla de volantes, com Ganso como meia de ligação, na frente Canóbio, Soteldo e Hulk. É uma provável escalação do Fluminense. E aí, torcedor, gosta dessa escalação ou mudaria alguma peça? Deixa nos comentários aí a sua participação. Sua participação é muito importante. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os jogos que acontecem no dia de hoje. Querendo defender a sua luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, o Cícero Melo e o Vinícius Nicoletti chegam aqui ao Sport Center com as informações. Olá, fã de esportes. O Fluminense encerrou sua preparação para o jogo contra a equipe do Palmeiras esta manhã no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. Foi o segundo treino do auxiliar técnico permanente Marcão, que vai ficar como técnico interino, substituto do técnico Luiz Ubeldia, até o Fluminense contratar um novo treinador. O jogo deste sábado no Maracanã, mais de 14 mil ingressos vendidos, contra o Palmeiras, será às 16h30 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno, pela 4ª rodada, no dia 25 de fevereiro, na Arena Barueri, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 2-1. O técnico Fluminense, evidentemente, ainda era o Zubeldia, e o gol tricolor foi marcado pelo Lúcio Acosta. O Fluminense está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, no G4, com 35 pontos ganhos, enquanto que o adversário, Palmeiras, é o líder com 48 pontos ganhos. Lembrando que o Marcão já atuou 10 vezes como técnico interino do Fluminense. Essa vai ser a 11ª vez. Em 74 jogos como interino, foram 31 vitórias, 20 empates, 23 derrotas e 51% de aproveitamento. Para este jogo, ele tem desfalques. O zagueiro Ignácio recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo e está fora da partida. Também o zagueiro Milhan está lesionado e fora do jogo. Quem tem possibilidade de voltar é o zagueiro Freitas, que está recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito. Vamos ver o que o meio-campista Nonato projeta para este jogo contra o Palmeiras? A gente sabe como influencia essas partidas, ainda mais contra grandes equipes como são o Palmeiras, como elas podem trazer de volta a confiança, e ainda mais por ser muito próximo dessa partida da Libertadores. Acredito que a gente tem que usar isso não só como pensando só no brasileiro, claro que a gente tem que se manter lá em cima, mas também como uma forma de trazer essa confiança, trazer a torcida de volta, que a gente vai estar aqui no Maracanã. A escalação do Fluminense para o jogo contra o Palmeiras neste sábado no Maracanã está completamente indefinida. O Marcão vai resolver se coloca a força máxima em campo ou se preserva alguns jogadores importantes para o jogo, que é o jogo do ano para o Fluminense. 8ª de final da Libertadores da América, valendo uma vaga para as 4ª de final, na próxima terça-feira em Mendoza, na Argentina, contra o Independiente Rivadavia. Tá aí, Zupa. Então temos um Palmeiras querendo voltar a vencer, um Fluminense com muitos problemas, Marcão, como falou o Cícero. De novo, né? Primeira vez. 74 jogos, 74 jogos é jogo pro Marcão, e aí assim, se o Fluminense precisa de um fato novo, o Marcão não é o fato novo, porque ele já tá ali, mas talvez estejam os jogadores aliviados com a saída do Zubeldia. Eu não acredito nisso, Zupa, não acredito. Quero a tua opinião, se você acha que foi realmente o timing certo para a saída do Zubeldia, como é que você vê a saída dele e esse confronto? Tem um Palmeiras muito favorito? É um confronto que ele fica transformado pelas demandas das duas equipes para a próxima semana, com uma diferença. O Fluminense não só pode, mas como
tem que preservar o time. O Fluminense não está brigando pelo título, ele está ali na zona de Libertadores, então ele tem menos compromisso inadiável com o Campeonato Brasileiro e tem o compromisso inadiável com o Rivadavia terça-feira. Então o Fluminense tem que preservar o máximo possível seus jogadores para terça-feira, e o Palmeiras não tem essa margem de conforto, porque o Palmeiras, felizmente para ele, está brigando pelas duas competições. Então não dá para o Palmeiras simplesmente, vou poupar no Brasileirão porque tem o Cerro Porteño que eu não ganhei no jogo de ida, porque o Flamengo está na cola, e é uma briga ponto a ponto, né? São 6 pontos de diferença, com um jogo a mais para o Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem que tratar, como disse o Nicoletti, as duas competições como prioridade, e até a Copa do Brasil, que é a terceira, é um clássico contra o Santos, o que aumenta um pouco, né, o nível de importância desse duelo. Então o Abel tem menos margem para manobra. Claro que jogadores muito desgastados e que se jogarem podem se comprometer daqui para frente. Era uma questão pessoal ou comportamental, era uma questão de que o time não respondia mais dentro de campo. Eu acho que o time melhor para você fazer essa troca era um pouco mais para frente. Mas a ideia da diretoria é tentar salvar o jogo de terça-feira. O Marcão vai ser o cara que taticamente vai salvar? Não. Mas na visão da diretoria, uma troca de comando para o curtíssimo prazo talvez resolvesse, ou talvez resolva. A questão, e a diretoria do Fluminense sabe disso, porque a pressão pela troca ela já existia, é que o mercado está ruim nesse sentido, né? E o que a gente também ouve de bastidor é que o Fluminense não quer contratar um técnico para o lugar do Zubeldia que já tenha um desgaste da temporada, já tenha trabalhado mal em algum lugar do Brasil. O Roger está na pista, foi mal no São Paulo. O Tite está na pista, foi mal no Cruzeiro. Então esse tipo de técnico que já chega desgastado, que já traria uma desconfiança para o torcedor, o Fluminense quer evitar. Mas outro tipo de técnico não está no mercado, porque os técnicos que estão sem desgaste estão trabalhando, eles não estão na pista, né? Então esse é um dilema que o Fluminense lidou, e por isso postergou a discussão da queda do Zubeldia, até eles entenderem que era preciso trocar. Eu gosto do Zubeldia como técnico, mas eu entendo que o trabalho chegou num ponto que não andava mais, e isso poderia custar o jogo de terça-feira. Vamos ver o que o querido Marcão, querido por todos no Fluminense, vai conseguir fazer agora. Imagino que ele vai ter a ajuda de uma figura importante, que é o Thiago Silva. Acho que nesse momento o Thiago é um cara que vai ter uma voz muito ativa para ajudar o Marcão nesse trabalho no Fluminense. André, quero a tua opinião também em relação ao Palmeiras, se o Abel ele tem que ir para cima de todas as competições, e tem até uma pergunta, né? O limite físico desse Palmeiras, ele pode ser rompido agora, ou talvez não rompido, mas tem que ir até o seu limite? Eu acho que sim, né? A comissão técnica do Palmeiras está acostumada a esse tipo de coisa, porque nesse período em que o Abel Ferreira é o técnico, e a cada semana que passa, a cada semestre, a cada temporada em que o Abel comanda o Palmeiras, vai aumentando o número de treinadores que ele enfrenta em clubes que sistematicamente trocam de técnicos. Eu não quero dar trabalho para ninguém, odeio fazer esse tipo de coisa, mas seria interessante uma relação de quantos treinadores de cada time o Abel já enfrentou desde que chegou ao Palmeiras. Porque assim, a rotatividade é tamanha, exceto no Palmeiras, porque o Palmeiras vive um momento de vários anos já, para o nosso padrão aqui, de estabilidade em relação ao seu comando técnico, como se diz. É claro, com períodos de maior ou menor desgaste, né, oposição de torcida organizada, às vezes até um contingente maior de torcedores normais, mas o fato é que o Abel está aí há muito tempo, e isso é anormal dentro do que é o jeito de fazer futebol aqui no Brasil. E ele vai colecionando adversários. Às vezes ele enfrenta um técnico no primeiro turno e outro no segundo turno, no Campeonato Brasileiro. Encontros em Copa do Brasil, eu acho que a gente poderia fazer... Perdão, pessoal aqui interno da nossa redação. Pessoal do Data ESPN. André, são sexta-feira, 10 da noite, você quer dar trabalho pro pessoal. Mas é aquele negócio... Quem fez, André. Quem não fez, vai fazer agora. Não tem pressa. Não é para hoje. Segunda-feira, então, 4 da tarde na minha mesa. Isso fica para semana que vem, sem estresse. Não vamos também começar a entrar nessa fase mais preocupante na noite de sexta-feira. Eu acho que seria interessante. E no caso do que o Palmeiras tem que fazer... Não dá para negociar o Campeonato Brasileiro, mesmo com a vantagem que o Palmeiras tem sobre o Flamengo, porque além de ter o jogo a menos, essa diferença de pontos não sustenta um período no campeonato em que o Palmeiras escorregue e o Flamengo acerte 3 vitórias seguidas, por exemplo. Né?
É claro que eu não estou falando o Palmeiras perder 3 jogos, isso também é raro, mas daqui a pouco, talvez essa aparente folga matemática não seja assim tão grande. O Palmeiras não pode se descuidar e para isso tem que esticar a corda. Os riscos, né, de perder jogadores, do número de lesões aumentar, eventualmente jogadores muito, muito importantes serem perdidos ao mesmo tempo, que é o que derruba os times, ele está sempre aí. E eu tenho certeza que a comissão técnica do Palmeiras tem não só o conhecimento, mas como também o apoio científico dentro do clube para fazer as melhores escolhas. Não dá para o Palmeiras fazer, como o Gustavo disse, o que o Fluminense vai fazer, por causa da Libertadores e porque também não tem um elenco que, não só não tem um elenco que oferece tanta possibilidade de manejar essas situações, como não tem no Campeonato Brasileiro essa necessidade de pontuar que o Palmeiras tem. Trazer aí, pessoal, os jogos desse sábado. Hoje teremos Fluminense e Palmeiras, 4h30, Atlético Paranaense e Bragantino, 6h30, São Paulo e Curitiba, 9h. Série B, Atlético Goianiense e Vila Nova, 4h, Criciúma e Goiás, Ceará e Cuiabá, Juventude e Fortaleza. Série C, Amazonas e Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e Ituano, Brusque e Inter de Limeira, Santa Cruz e Maranhão. Série D, CSA e Uberlândia. Aí teremos também Copa Paulista, Gaúcho Série A2, Mineiro Módulo 2, Paranaense Terceira Divisão, Cearense Série C, Goiano Acesso, Amazonense Série B, Capixaba Série B, Espanha, La Liga, começando aí o Campeonato Espanhol, Alavés e Getafe, Sevilha e Raio Vallecano, Portugal, Primeira Liga, Alverca e Estrela Amadora, Acadêmico Viseu e Santa Clara, Rio Ave e Porto. Teremos também Campeonato Argentino, vários jogos, amistosos interclubes, né? Teremos amistosos aí nesse sábado, muitos amistosos, Brasileirão Feminino, primeira e segunda e terceira divisão, Copa do Nordeste Sub-20, são os jogos desse sábado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.